Capítulo 19. Unhas vermelhas. As rosas repugnantemente multicoloridas roubaram a cena na festa no jardim. Lacan olhou para eles vagamente. A apresentação musical praticamente o embalou para dormir. Ele estava segurando o boné de alguém com uma bola de penugem presa na mão e nem sabia onde o havia conseguido. Tudo bem, pensou Lacan, e colocou a tampa ao lado dele na mesa. O oficial ao lado dele pegou avidamente e arrumou na cabeça. Ele parecia olhar com reprovação para Lacan, mas o estrategista não sabia realmente por quê. Resolveu tirar o monóculo, polir com um lenço e depois colocá-lo de volta no outro olho. As rosas foram posicionadas bem no centro do banquete, como que para mostrar o mau gosto de quem as arranjou. Ele estava num banquete, ele se lembrava disso. A música enrolava-se à sua volta e serpentinas de seda agitavam-se. Ele foi presenteado com uma refeição que era claramente o máximo do luxo, e ele podia sentir o cheiro de vinho por toda parte. Acontece que Lacan nunca foi muito bom em lembrar coisas que não lhe interessavam. Ele se lembrou do que havia acontecido, mas não das emoções que o acompanharam. Ele se sentia completamente divorciado deles. Antes que ele percebesse, os procedimentos terminaram e duas consortes, uma vestida de preto e a outra de azul, estavam recebendo do imperador rosas combinando com as cores que usavam. Lacan ouviu sussurros ao seu redor indicando quão lindas as mulheres eram, mas ele não sabia. Se os rostos das pessoas eram bonitos ou feios era outra coisa com a qual ele nunca teve uma conexão. Deus, isso era chato. Ele não estava aqui? Por que se dar ao trabalho de provocá-lo se ele nem iria gozar? Ele não teve escolha a não ser encontrar outra pessoa para provocar. Ele poderia pelo menos desabafar um pouco. Ele olhou em volta. Ainda havia muita gente aqui. Ele odiava multidões. Os rostos da maioria das pessoas pareciam pedras de gol para ele. Ele poderia diferenciar entre homens e mulheres, pois os rostos dos homens pareciam pedras pretas, e os das mulheres, como brancos, mas todos tinham caricaturas de rostos indefinidas e inexpressivas. Algumas das pessoas que ele conhecia particularmente bem no serviço militar haviam se tornado parecidas com peças de shogi, mas isso era tudo. Todos os grunhidos parecem peões, e à medida que suas fileiras subiam, começaram a parecer lanças ou cavaleiros, as peças mais poderosas do jogo. O trabalho de um comandante militar era simples: organizar as peças onde cada uma fosse mais adequada. Um lugar para tudo e tudo no seu lugar. Foi isso que venceu a maioria das batalhas. Não foi difícil. Isso foi tudo que Lacan teve que fazer e seu trabalho estava concluído. Ele próprio poderia ser um hacker sem talento, mas se conseguisse distribuir suas peças corretamente, as pessoas ao seu redor cuidariam de seu trabalho. De qualquer forma, era assim que Lacan se sentia a respeito do assunto. Até aquele homem que todos diziam ser tão lindo quanto uma ninfa celestial. Lacan teve que acreditar na palavra deles. Ele não sabia dizer. Tudo o que ele sabia era que precisava encontrar um general de ouro com uma prata promovida a reboque. E encontrar pessoas era algo a que ele estava acostumado. Argue, mas seus olhos doíam mais do que o normal hoje. O vermelho ficou preso neles. Todos tinham pigmento vermelho nas pontas dos dedos. Esse chamado polonês vermelho deveria estar na moda entre as mulheres do palácio atualmente. O esmalte vermelho que ele lembrava, flutuando em suas memórias, nunca foi tão berrante. Era mais fino, mais leve. O vermelho do bálsamo. A palavra tocou seu coração, lembrando-lhe o nome de uma cortesã. Enquanto o pensamento flutuava em sua mente, uma diminuta mulher do palácio apareceu diretamente em sua linha de visão. Ela parecia pequena e frágil, mas determinada, como a azeda. Ela virou os olhos vazios para ele. Quando ela viu que ele estava olhando para ela, ela se virou como se dissesse: "Venha comigo." Além do jardim de peonias, uma prancha de shogi havia sido instalada em um pequeno pavilhão ao ar livre. Em cima do tabuleiro havia uma caixa de madeira de paulovnia, dentro da qual repousava algo que parecia os restos murchos de uma rosa. "Posso te pedir um jogo?" disse a garota, mas sua voz era monótona, sem emoção, enquanto ela juntava os cacos. Perto estava o general dourado, com sua prata promovida à mão. Que possível razão ele poderia ter para recusar? Como ele poderia recusar um pedido desta querida garotinha, sua querida garotinha? Lacan sorriu astuciosamente. O que diabos ela esperava alcançar? Mal pediu a Jinchi que fosse para casa, se fosse possível. Ele, por sua vez, a ignorou. Ela parecia profundamente descontente, mas aceitou com a condição de que ele ficasse quieto. Então ela fez seu convite tácito ao comandante, após o qual começou a alinhar as peças do shogi.
Seu rosto estava totalmente desprovido de emoção. Até mesmo sua habitual reticência fria parecia calorosa e humana em comparação. Ela coçava as costas da mão de vez em quando. Talvez ela tenha sido picada por um inseto. Então, quem vai primeiro? Lacan perguntou. Seus olhos, um deles atrás de um monóculo, brilhavam de alegria genuína. Isso só mostrou o quão obcecado ele estava por este jogo. Antes de decidirmos isso, vamos definir as regras e a aposta, disse Mau Mau. Isso deve ser bastante fácil. Jinchi olhou por cima do ombro de Mau Mau para o tabuleiro. Lacan lançou-lhe um sorriso perturbador, mas esta era uma disputa que ele não iria perder. Ele derramou cada vez mais mel em seu próprio sorriso. Seria uma disputa padrão de 3 jogos em 5. Jinchi simplesmente não entendeu. O comandante nunca havia sido derrotado em Shoji. A própria escolha de jogo de Mau Mau foi uma loucura. Pela forma como a testa de Gao Shun estava franzida, parecia que ele compartilhava da opinião de Jinchi. O que poderia estar passando pela cabeça de Mau Mau? Que peças você quer para o seu handicap? Uma torre, talvez? Ou um bispo? Lacan disse. Não preciso de deficiência, respondeu Mau Mau. Jinchi, porém, achou que Lacan foi muito brincalhão ao oferecer um, e que Mau Mau deveria ter aceitado educadamente. Muito bem. Se eu ganhar, você se tornará meu filho. Jinchi quase se opôs em voz alta a isso, mas Gao Shun o deteve. Eles haviam prometido não falar. Atualmente estou empregado, então você teria que esperar até que meu período de serviço expire. Empregado? Os olhos de Raposa olharam na direção de Jinchi. Ele nunca deixou escapar o sorriso, embora tivesse que resistir a um tremor nas bochechas. Você está mesmo? Sim, e a papelada diz isso. E assim aconteceu, pelo menos era o que dizia o jornal que Mau Mau vira. Mas suponhamos que tenha sido a velha madame, sua guardiã, de certo modo, quem realmente o assinou. O homem que era na verdade o pai adotivo de Mau Mau arrancou a escova da mão de Mau Mau. Bem, espero que esteja tudo em ordem. Mas o mais importante, Lacan a estudou. O que você vai pedir? Sim, a aposta que solicito. Mau Mau fechou os olhos. Talvez eu possa pedir que você compre uma cortesã da Casa Verde-Gris. Lacan acariciou seu queixo. Devo dizer que de tudo que pensei que você poderia pedir, eu não esperava isso. Mau Mau permaneceu completamente impassível. A senhora está tentando expulsar aqueles que estão envelhecendo. Não vou estipular quem você deve comprar. Então chegou a esse ponto. Lacan parecia absolutamente exasperado de alguma forma. E então ele sorriu. Mas se é isso que você pede, então é isso que devo aceitar. Isso é tudo que você pede? Mau Mau olhou para Lacan com frieza. Talvez eu também pudesse estipular 2 regras adicionais. Nomeios. Tudo bem. Mau Mau pegou uma garrafa de vinho que ela pediu a Gao Shun para preparar. Ela despejou quantidades iguais em 5 xícaras separadas. O cheiro sugeria que era uma coisa distintamente potente. Então Mau Mau tirou alguns pacotes de remédios de sua manga e espalhou um em 3 dos copos. Cada um deles continha um pó de aparência semelhante. Ela inclinou suavemente cada xícara, dissolvendo o pó. Depois embaralhou rapidamente as 5 xícaras até que fosse impossível dizer quais eram quais. Após cada jogo, o vencedor escolherá um desses copos e o perdedor deverá beber dele. O perdedor não precisa esvaziar o copo inteiro, um bocado bastará. Jinchi estava com um pressentimento muito, muito ruim sobre isso. Ele passou diretamente por trás de Mau Mau para o lado. Ele teve a impressão de que o rosto dela tinha ficado com um leve rubor. Anteriormente tão sem emoção, seus lábios agora flertavam com um sorriso. Ele sabia o que levou Mau Mau a fazer aquela cara. Ele queria saber o que era o pó, mas não ousou perguntar. Ele estava com raiva de si mesmo por não poder perguntar. Em vez disso, Lacan expressou a pergunta. O que foi aquele pó que você colocou neles? Uma droga. Medicinal, em pequenas quantidades. Mas, acrescentou Mau Mau, todas as 3 xícaras juntas seriam tremendamente venenosas. Ela conseguiu dizer isso com um sorriso no rosto, garota estranha que era. A outra regra que peço, disse ela, é que se uma pessoa abandonar um jogo por qualquer motivo, isso será considerado uma perda. Essas são minhas 2 regras. Ela balançou suavemente as xícaras que poderiam ou não estar envenenadas.
Sua mão estava manchada de vermelho e nessa mão o dedo mínimo estava deformado. Lacan olhou atentamente para aquele dedo. Mau Mau pensou nas coisas mais terríveis, refletiu Jinchi. Mesmo sabendo que tudo ficaria bem, desde que não se bebessem as 3 xícaras, ela parecia arrogante. Ela estava tentando obter uma vantagem psicológica? É verdade que qualquer adversário comum poderia ter ficado abalado pela pressão extra. Mas este não era um adversário comum, foi o próprio estrategista mestre, amplamente considerado um jogador superlativo. Seria necessário mais do que uma tática assustadora para deixá-lo fora de forma. Como qualquer um poderia ter previsto, Mau Mau perdeu os 2 primeiros jogos consecutivos. Jinchi pensou que talvez ela pelo menos conhecesse os meandros do jogo, mas ficou claro que ela conhecia, na melhor das hipóteses, as regras e não tinha experiência real de jogo real. Ela já havia bebido 2 xícaras, com bastante ansiedade, na verdade. Pela enésima vez, Jinchi se perguntou o que ela poderia estar pensando. O terceiro jogo estava apenas começando, mas o resultado já parecia aparente. Quando Mau Mau bebesse a terceira xícara, ela poderia se envenenar. As chances de pegar um dos copos drogados eram de 3 em 5 na primeira vez, e depois do segundo jogo, de 2 em 4. Depois deste último jogo, a chance seria de 1 em 3. Em outras palavras, havia uma chance em 10 de ela estar prestes a se envenenar horrivelmente. Jinchi não tinha certeza do que era mais assustador, a ideia de que Mau Mau poderia se envenenar ou a percepção de que ele sabia que ela poderia beber o veneno e ficar bem. Ele não tinha certeza se Lacan sabia o quão resiliente Mau Mau era quando se tratava de substâncias tóxicas. Ele olhou para Gao Shun, imaginando o que fariam quando o vencedor fosse decidido. Naquele momento, ouviu-se uma voz, cheque. Mas a voz não pertencia a Lacan, era de Mau Mau. Jinchi e Gao Shun olharam para o tabuleiro e descobriram que o general dourado de Mau Mau se aproximava do rei de Lacan. A maneira como ela usou suas peças foi patética e amadora, mas não havia como negar que o rei estava preso sem saída. Bem, diabos. Eu me rendo. Lacan ergueu as mãos. Uma vitória é uma vitória, mesmo que você tenha dado para mim, certo? Mau Mau disse. Então Deus sabe que não posso envenenar minha própria filha, mesmo que faça isso por engano. A expressão de Mau Mau não mudou enquanto ela bebia as 2 xícaras. Era impossível saber se continham drogas ou não. Lacan olhou para sua filha inexpressiva com um sorriso um tanto intimidado. Essa droga que você usou tem algum gosto? Ele perguntou. É bastante salgado. Você saberá no primeiro gole. Tudo bem então. Qual você escolherá para mim? Pegue o que você quiser. Então era isso. Lacan podia se dar ao luxo de perder 2 jogos. Se alguma das bebidas que tomasse tivesse sabor salgado, ele saberia que Mau Mau estava fora de perigo. As porcentagens eram as mesmas, mas esse era um método muito mais seguro. Nada escapou deste homem. Lacan pegou a xícara do centro e levou-a aos lábios. Ufa! Salgado! Jinchi baixou a cabeça. Aos seus ouvidos, as palavras sinalizavam que tudo acabaria no próximo jogo. Ele se perguntou o que faria agora. E quente? Ele olhou para cima quando ouviu isso. O rosto de Lacan estava vermelho brilhante e ele balançava de forma instável. Então o sangue sumiu de seu rosto e de repente ele caiu, pálido como um lençol. Gao Shun correu e apoiou Lacan. Que diabos está errado com você? Jinchi exigiu. Você disse que uma dose daquela droga era segura. Não importa o quanto ela odiasse Lacan, ele não poderia acreditar que ela realmente o envenenaria. Eu fiz. Respondeu Mau Mau, parecendo completamente irritado. Ela pegou uma jarra de água próxima e levou-a para Gao Shun e Lacan. Ela abriu os olhos de Lacan para ter certeza de que ele não estava em coma, depois jogou água em sua boca, forçando-o a beber. Ela não era exatamente gentil. Mestre Jinchi, disse Gao Shun, perplexo. Ele parece estar bêbado. O álcool é o rei de todas as drogas, comentou Mau Mau. Ela disse, simplesmente adicionei um pouco de sal e açúcar para ajudar o corpo a absorvê-los. Ela estava atendendo Lacan, embora com um mínimo de entusiasmo. Apesar de sua aversão por ele, ela evidentemente faria justiça à sua vocação como boticária. E este homem não bebe, disse ela. Com isso, Jinchi finalmente entendeu o que ela estava tramando o tempo todo. Ele percebeu que só tinha visto Lacan beber suco, nunca álcool. Tudo bem, disse Mau Mau, coçando a nuca e olhando para Jinchi.
Vamos arrastá-lo para o bordel para que ele possa colher uma flor. Ela parecia praticamente desinteressada. Jinxi só pôde oferecer um atordoado certo.